Mas olha só, eu queria retomar hoje uma notícia que saiu na semana passada e que foi tratada, na minha opinião, não com a atenção que ela merece, por razões óbvias. É a pandemia do coronavírus, é a pandemia da corrupção, é a pandemia de Wilson Witzel. E aí as coisas vão andando. E eu queria falar da criminalidade. Saiu o Atlas da Violência, que trata das mortes não naturais. E eu acho que, por razões óbvias, não mereceu o devido destaque, né? A pandemia do coronavírus já causou a morte de mais de 120 mil pessoas. Como não prestar atenção a uma doença que mata 24 mil pessoas por mês nos últimos 5 meses? É um número assombroso. Esse número teve uma aceleração, começa a ter uma queda. Acho que a gente vai começar a ter notícias melhores nesse campo. O brasileiro não é maluco, ele não vai deixar de prestar atenção a algo que mudou o mundo, mudou o jeito de trabalhar, né? Isso para quem consegue trabalho, né? Mudou a forma de criar os filhos, mudou a maneira de organizar a casa, mudou a nossa rotina, impede a gente de sair de casa do jeito que a gente saía antes, incorporou a máscara como um item essencial da nossa roupa. Você pode sair sem meia, você pode sair sem camisa, você pode sair descalço, mas não pode sair sem máscara. Outro dia eu li até que em praia de nudismo tem que usar máscara. Então o cara tá peladão e sem máscara. E a gente fica com saudade do tempo em que sofrer era sair de casa sem o celular. Né? Se você for à padaria hoje sem dinheiro, talvez você consiga convencer alguém a vender fiado. Mas tenta entrar sem máscara num lugar. Aliás, não é para tentar, mas não dá, não pode entrar. Né? Tem que ter máscara. Então, essa pandemia, ela drena energia. E ela vai continuar drenando até que uma vacina consiga melhorar as coisas e as notícias das mortes comecem a diminuir. Então, é evidente que notícias como a morte de mais de 57 mil pessoas assassinadas num ano ganhou um destaque menor do que poderia ter num outro ambiente. Na minha opinião, menos destaque do que mereceria. Então, antes de mais nada, vamos combinar que é ridículo imaginar que a gente trabalha com os dados tão defasados. A gente está em agosto de 2020, quase em setembro, amanhã é setembro, e os dados do Atlas reúnem os dados de 2018. Os dados de 2019 só no ano que vem. É meio esquisito, né? A gente querendo discutir a criminalidade como ela é hoje, no Brasil de hoje, e a gente tem que discutir como ela estava antes da chegada do Cabral ao Brasil, porque 2018 era outro governador, né? Outros governadores, outro presidente da República, outra realidade política, outra realidade econômica, outra realidade social, outro mundo. Mas se é o que temos, vamos em frente com esses dados, até porque não mudou de 2018 para cá, o Brasil homicida não virou o Brasil que preserva a vida. Continua a ser a mesma confusão, ainda que o número seja maior ou menor. E os dados de 2018, então toda vez que você ouvir os números da criminalidade são esses, lembre-se, os números da criminalidade eram esses em 2018. Não sabemos pela mesma fonte como eles eram em 2018. E não sabemos pela mesma fonte como estão hoje. Há outros levantamentos importantes, mas não nesta fonte. Então os dados de 2018 apontam que o número de homicídios naquele ano foi menor do que dos 4 anos anteriores. O que seria uma notícia positiva. Isso se o número de homicídios não fosse 57.956, uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes. No ano anterior tinha sido 65 mil mortes. Você diz, bom, tem que olhar com bons olhos uma queda de 7.600 e tantas vidas preservadas. Mas vamos lá, o número de homicídios foi semelhante ao registrado em 2013 e antes de 2013 nos anos anteriores, então é um número alto. E o próprio Atlas da Violência aponta para algo que pode jogar essa notícia boa por terra, porque tem lá 12.300 mortes sem causa definida. Nós falamos disso aqui. Morte sem causa não definida é uma morte não natural, ou seja, não foi infarto, não foi câncer. Só que a polícia não sabe dizer o que foi. Se foi suicídio, se foi acidente de carro, se foi, enfim, outra causa. Quantas dessas são homicídios? Não dá para saber exatamente, até porque as autoridades não conseguiram descobrir. Mas há uma possibilidade bem alta de o total de homicídios dentro desse número, e tem gente falando em 75% disso pode ser homicídio,
anular ou diminuir bastante o que se ganhou de 2017 para 2018 e que foi anunciado como uma notícia boa. Com o número mais baixo ou não, pouco importa. O fato é que, dos mais de 180 países do mundo, só 12 têm uma taxa maior do que a nossa. Desculpa. 12. E com exceção da África do Sul, todos eles são países muito mais pobres do que o Brasil. El Salvador, onde a renda per capita é metade da nossa. Honduras, onde a renda per capita é um quarto da nossa. Venezuela, onde não tem renda per capita. E o Brasil pega, a gente já apresentou isso com anos anteriores, dá para refazer agora. 6º país mais populoso do mundo. Se a gente somar a população dos 6 países, a gente tem 6% da população desse bloco. Então a gente deveria ter o quê? 6% dos homicídios, 10% dos homicídios, mas a gente tem 40% dos homicídios. Pega os 2 países mais populosos do bloco, China e Índia, somados, 10 vezes a nossa população. A gente mata mais do que os 2 juntos. Pega as 10 maiores economias globais, a gente está em 9º. E a nossa taxa de homicídio é 18 vezes maior do que a média desses caras. Pega o nosso estado com menor taxa de homicídio por 100 mil habitantes, São Paulo. Pega a capital de São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. Morreram no ano passado na cidade de São Paulo 2.900 pessoas assassinadas. Sabe quantas pessoas foram assassinadas em Nova York? 300. 300. Aqui 2.900. Detalhe, o número de homicídios ocorridos em São Paulo no ano passado foi o menor desde 2001. E o número de homicídios ocorridos em Nova York está dando o que falar porque subiu 8% em relação ao ano anterior. Então São Paulo bate bumbo, matando quase 10 vezes mais do que a Nova York, que reclama das estatísticas. E São Paulo batendo bumbo. Alguém vai poder dizer, não, mas peraí, pô, São Paulo tem uma população que é 50% maior do que a de Nova York. Tá bom. Então, lá mataram 300, aqui mataram 450? Não. 2.900 pessoas. Ah, mas é covardia comparar a taxa de homicídio do Brasil com dos países mais ricos do planeta. São mais desenvolvidos, a polícia é mais sofisticada, descobre mais os homicídios, tá? Então tá bom. Vamos comparar com o bloco dos países mais pobres, com a África. A gente mata mais do que 90% dos países africanos. Contra a Ásia, a gente ganha de todos, até da Síria. Então, claro que se a gente comparar as mortes por Covid com as mortes provocadas pelo homicídio, por homicídios, né? A gente vai ver que a nova doença, que matou 24 mil pessoas por mês, em média, matou mais do que os homicídios, que mataram 5 mil pessoas em média por mês. Você diz, que legal. Então, o homicídio ficou para trás? Não, calma. A gente vem matando nesse ritmo, ano após ano, sem fim, há anos. E a Covid teve data para começar e vai ter data para terminar. Então, ela é 5 vezes mais letal do que os homicídios. Acontece que a pandemia de Covid vai ter fim. Vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vem cá. Mais um ano de problemas até sair a vacina mesmo, não nesse ritmo de morte que a gente está vendo, até porque já começou a diminuir. Tem mais de 100 vacinas em estudo, 3 em estado avançado. Uma pessoa vacinada fica imune, não sabe por quanto tempo, a gente não sabe se a vacina vai ser tomada todo ano, mas enfim, vai melhorar o quadro. E o homicídio? Qual é a máscara para o homicídio? Qual é o álcool gel do homicídio? Qual é a vacina do homicídio? Então, a gente vai ter que começar a fazer distanciamento social? Ficar em casa? Essa é a solução para o homicídio? Sim, por quê? Por que os jovens morrem mais do que os mais velhos? Porque os jovens saem mais. Então é distanciamento social, é quarentena. A gente tem que enfrentar esse tema de frente. A gente não está levando isso a sério. Porque sempre aparece uma coisa maior. A corrupção, Wilson Witzel, a pandemia. O Bolsonaro se elegeu falando disso. O Sérgio Moro prometeu mundos e fundos para reduzir a criminalidade, fez um pacote ridículo que não adiantou nada, não vai mudar nada. O que mudou no Brasil? A pandemia da Covid é conjuntural, vai passar. A pandemia dos homicídios é estrutural. Como a gente vai enfrentar isso? Porque não vão morrer 120 mil pessoas no ano que vem, aliás, ao longo de um ano, de Covid-19, nem no ano que vem, mas os números apontam
para mais de 50 mil mortes por ano aqui de novo. 55, 52, é um patamar assombroso. Nos Estados Unidos inteiro, que tem 50% mais do que a nossa população, morrem 17 mil pessoas. E aqui, 57 mil pessoas. Então, a gente tem um nó monumental e que a gente não consegue enfrentar. Mata-se muito nos estados ricos, mata-se muito nos estados pobres, mata-se muito nos estados com maior distribuição de renda, mata-se muito nos estados com menor distribuição de renda, mata-se por briga de trânsito, mata-se por briga de marido e mulher, mata-se por preconceito, mata-se por racismo, por preconceito de gênero, preconceito de orientação sexual, mata-se por qualquer motivo no Brasil. E o que acontece com quem morre, com quem mata? Agora nós vamos ter, não é mais 30 anos de cadeia, vamos ter 40 anos de cadeia. Mas ninguém vai para cadeia, porque não pega. A taxa de esclarecimento de homicídio no Brasil média é 8%. Então, dos 57 mil homicídios esclarecem 5 mil, o resto fica por aí. E olha, nesses 8%, a gente já falou disso aqui, está incluído aquele homicídio do marido que matou a mulher e fugiu de casa. Que a polícia precisa de 10 segundos para esclarecer. Fala, cadê o marido? Fugiu. Como fugiu? Fugiu. Então foi ele. Aí você vai ver e foi ele. Está nos 8%. Tem estado que é 2% de esclarecimento. Qual é a diferença de 2 e 0? Nada. Como é que a polícia pode funcionar desse jeito e o governador ficar todo pimpão anunciando compra de viaturas, de coletes, câmeras? Agora teremos câmeras. Agora teremos mais, vamos comprar armas de Israel, dos Estados Unidos. E continua a matar, continua a gente morrer, jovem, o negro. Na periferia é uma chacina. E nada acontece. Então, a gente tem que olhar para isso, e eu queria voltar a esse dado, porque todo ano a gente tem o estudo do Atlas da violência. Lamentavelmente com a defasagem que eu apontei. Mas está lá, profundamente, é uma radiografia muito bem feita. Por faixa etária, por gênero, né? Você vê, o negro é a principal vítima. A periferia é a principal vítima, o jovem é a principal vítima. Você está matando o futuro do país. Expondo os jovens a uma realidade assombrosa. E a Covid, de novo, a Covid vai passar, a inflação passou, tenho certeza que a gente vai superar a Covid. Corrupção está aí, não posso dizer que eu tenho certeza que a gente vai superar a corrupção, mas se tem uma coisa que é lamentável é o que está acontecendo. Começo a ver operações contra o PCC, bom, ótimo, porque estava dando a impressão até há pouco tempo que só interessava gato gordo, só interessava pegar empreiteiro. Agora, pegar cara que usa fuzil não parecia muito próprio do Ministério Público, não. Gostava de pegar gente que passava mala. Corrupção tem a ver com homicídio? Tem a ver com homicídio. Mas o homicídio em si, do jeito que é hoje, quando alguém vai lá e puxa o revólver e mata o outro, mata o vizinho, não dá para dizer que é por causa da corrupção. Nem por causa da corrupção policial, porque o policial vai se corromper e não vai investigar. Enfim, acho que a gente tem que aprofundar isso, a gente tem que mergulhar nisso, a gente tem que o tempo inteiro chamar atenção, porque essa é uma doença que realmente mata. A inflação, ela fere a economia. Isso aqui, essa hipercriminalidade, mata as pessoas e tem muita gente morrendo e há anos. É um assombro, é uma guerra que a gente tem que enfrentar de uma vez por todas.